Olá, Nilmário Miranda, sou o Thiago Risse, editor executivo do portal BHZ. É um prazer recebê-lo aqui na nossa rodada de entrevistas com todos os 15 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Essa nossa série de entrevistas já é uma tradição, a gente faz desde 2016, fez também em 2018, só que neste ano tem duas novidades. Primeira vez que a gente sai da nossa redação, do nosso estúdio, e é a primeira vez que a entrevista vai ser conduzida apenas por mim. São medidas justamente por causa da pandemia. A gente fez questão que essa entrevista fosse presencial, olho no olho, e também por uma questão técnica, e nada melhor do que fazer aqui na Faculdade Pitágoras, no auditório da Faculdade Pitágoras, sem colocar em risco a saúde de todos. Muito obrigado pela sua participação. Estamos em casa. A entrevista pela primeira vez é conduzida por mim, mas obviamente tem toda a equipe técnica por trás, e ela também foi produzida pelos repórteres Rafael de Oliveira e Vitor Fornes. Ela vai ser dividida uma primeira parte mais temática, para a gente falar de educação, saúde, economia, comércio, e numa segunda mais sobre você, sobre sua candidatura, sobre o PT, sobre sua ideologia, tá bem? Então, bom, vamos começar já com um dos assuntos quentes, economia e o comércio, né? O fechamento aí da cidade, agora já tem uma reabertura gradual, mas ainda está longe da retomada, mesmo que parcial, desse comércio. Os comerciantes foram muito afetados. Queria saber de você duas análises. Uma análise de fato, como foi a gestão atual do Calil, do fechamento, se você concordou com esse fechamento, um fechamento rigoroso no início, e agora também uma reabertura quase completa, né, com orientações, com cuidados em alguns segmentos. E, caso eleito, como vai ser, lógico, a gente está no meio de um monte de incerteza, mas como é a projeção para o ano que vem, 2021? Olha, até poucos dias atrás, eu era presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, representando o Sindicato de Jornalistas. E o Conselho fez uma nota apoiando o prefeito, a prefeitura, pela condução do enfrentamento da pandemia, sobretudo quando o presidente e o neofascista Jair Bolsonaro começou a pressionar e chamar a população a se rebelar contra o fechamento, a quarentena, o isolamento social. Uma atitude totalmente irresponsável e desumana. Então, apoiei. Eu acho que, se eu fosse o prefeito no lugar dele, teria feito o que ele fez. Socorrer a ciência, trazer a orientação do OMS, a orientação de pessoas vinculadas à universidade, à ciência como um todo, e fazer a quarentena e o isolamento duro. Isso aí. Quem fez isso se deu bem. Quem não fez, provocou mortes evitáveis. Ajudou a provocar mortes evitáveis. Quanto à abertura, espero que ele mantenha o mesmo padrão, consultar a ciência. Se houver aprovação da ciência, e resistir a qualquer tipo de pressão empresarial, que a vida vale mais que isso. E também a experiência prática mostrou, a começar da China, né? Fez um jogo duro no começo e saiu rápido, mais rápido do auge da crise, né? Quanto à abertura, acho que ela deve ser feita segundo os mesmos padrões. Mas eu, por exemplo, sou contrário, volto às aulas. Esse ano, para mim, está fora de cogitação, porque nós não temos controle sobre isso. É uma pandemia, um vírus diferente, não existe precedentes a que socorrer, então a gente não pode correr risco, nem colocar pessoas em risco. Né? Crianças têm contágio mais difícil, mas crianças têm contágio para levar para casa, levar para pessoa, para grupos vulneráveis. Então, não tem cabimento voltar à aula esse ano, por exemplo. Agora, as demais atividades, eu acho que em vários lugares fez isso. Seguiu o padrão que deu certo, né? Para abrir de forma controlada, se houver um aumento de contágio, fechar de novo, sem pestanejar. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre educação, então, só para dar uma resumida, caso eleito, você vai seguir essa linha do Calil, nem mais rigoroso, nem menos. É isso? Não, seguir a linha que tem sido adotada, a linha recomendada pela OMS e pelos grandes institutos brasileiros, Fiocruz, Butantan. Aqui em Minas temos a Universidade Federal, né, que é de excelência.
Perfeito. Bom, no seu plano de governo, no seu programa, são apresentadas as propostas para a redinamização da economia de Belo Horizonte. Né, uma dessas propostas é justamente o Programa Socioeconômico Emergencial. Queria que você falasse um pouquinho para os nossos leitores como seria essa ideia, de onde viria esse recurso, por quanto tempo esse programa seria aplicado. Olha só, existe mundialmente uma referência do keynesianismo. Na crise de 30 provocou um mega desemprego nos Estados Unidos, na crise de 1930. E daí pessoas vagavam pelos Estados Unidos em desespero, fome, desalento, suicídios, né? E o Keynes fez uma proposta de usar frente de trabalho de qualquer forma que gerasse trabalho, emprego e renda. Então fazia frentes de trabalho, mutirões gigantescos de obras públicas, não obras monumentais, né? Obras de qualquer natureza que empregasse muita gente, né? Até haver uma cúmpula para... O capitalismo desenvolve por ciclos. Ele tem um ciclo, desce e sobe. No ciclo que desce, destrói forças produtivas. Ele concentra riqueza, concentra renda, aí depois ele sobe de novo. O capitalismo se constrói em cima de crises. Então o Brasil vai sair da recessão que já estava antes da pandemia. A recessão, a rigor, é uma decorrência de 2008 ainda. 2008 foi a pior crise geral do capitalismo depois de 30. E chegou atrasada aos países do hemisfério sul, chama terceira onda. Então atingiu o Brasil lá por 2012 em diante. Primeiro foi os Estados Unidos, depois a Europa, depois chegou a parte de baixo do Equador, né? E o Brasil chegou tipo 2012, começou uma recessão. E a pandemia agravou. Que perdeu muitos empregos, muitas empresas foram fechadas, a atividade econômica decaiu. Chegou-se a projetar uma queda no PIB de até 10%, agora estão dizendo, tomara que seja verdade, que pode ficar em 5%, 6%. Né? Que a recessão é destruição de forças produtivas. Isso é muito ruim para uma sociedade, ainda mais sociedade desigual brasileira. Né? Então a saída dela tem que ser não uma saída que favoreça o capital. Durante a pandemia, os ricos ficaram mais ricos. Os milionários ficaram bilionários, os trilionários ficaram mais ricos. E o povo empobreceu, voltando a ter fome, desalento. Então, para nossa visão como socialistas, nós temos que preocupar com todos, mas especialmente pelos mais pobres. Então, daí, por exemplo, cobradores, é um absurdo tirar cobradores. Voltar, parece pouca coisa? Não. Além de ser um desconforto generalizado, usuário de transporte, que a maioria do povo tirou empregos, né? Houve um retrocesso ao fechar a escola de tempo integral, a jornada alternativa. Volta a isso, gera empregos. Já havia um problema de falta de pessoal na saúde, que salvou o Brasil e Belo Horizonte durante a pandemia. Foi o SUS que salvou. O SUS é um sistema fantástico. Desprezado, massacrado, mas ele ainda assim salvou. Então, investir na saúde, aproveitar a valorização da saúde pública, sabe? Esse é um dos pontos. Desculpa, só para eu organizar, isso tudo é do programa? O programa consiste nisso, em várias áreas? A BH tem 9 cidades aqui, as regionais. Se fossem cidades, teriam 9 cidades de 2 turnos. Tem 9 cidades de 2 turnos em Minas. Seriam 18, que as 9 daqui seriam cidade de 2 turnos. E é um absurdo ter esvaziado as regionais. É uma espécie de subprefeituras. Então, nós vamos recompor as regionais. E a regional vai ser uma agência de desenvolvimento local, né? Eu trabalho com ideia de 2 eixos de ideia. A vocação de BH para a cidade inteligente. BH Tech, Parque Tecnológico, né? Retomar isso. Nós temos uma excelente universidade. Tem a BH Tech, tem um mercado florescente, vinculado a startups, por exemplo, que é democrática,
que não exige investimentos maciços, concentração de riqueza de investimento. E a Prodabel, transformar em empresa pública, porque quem vai levar fibra ótica para as favelas? Não há de ser o mercado. Tem que ser o poder público, né? E tem que chegar lá. Porque se não chegar lá, não chegar nas escolas municipais, né? Tem esses dois, um popular, gerar trabalho e renda, e, se possível, empregos, o máximo de empregos, e retomar projetos como democratizadores, como da cidade inteligente. A gente virar a página, tem bastante assunto ainda, a gente quer dar uma pincelada sobre todas as áreas. A gente está recebendo todos os candidatos aqui, um deles, inclusive, falou uma espécie de Bolsa Família Municipal. Então, esse programa não tem nada a ver, não é como se fosse um auxílio emergencial para um determinado tipo de população, não é isso. É macro, atacar em todas essas frentes. Municipal. Defende? Eu defendo. Eu defendo, assim, que a obrigação é do governo central, do governo do perverso lá. Mas eu não sei o que eles vão fazer, né? Porque o Ministério da Economia é um ministério que trabalha na lógica do capital financeiro. Não é do povo, é do capital financeiro. É uma lógica neoliberal radical, do Paulo Guedes, da escola de Chicago, dos Chicago Boys e tal. Então, não sei o que eles vão fazer. Ele fala na Renda Brasil, mas não está previsto no orçamento do próximo ano. Então, nós temos que... O prefeito teria que articular as bancadas estaduais, são 53 deputados mineiros e 3 senadores, para aprovar uma renda básica, não emergencial. E vai demorar, pós-pandemia, serão os piores anos do século, né, com a economia destroçada como está. Já vinha de antes, agravou. Então, eu trabalho com a renda que complemente a Bolsa Família, que é um projeto muito sério, criado. Nasceu em Belo Horizonte com Bolsa Escola, pois no governo Lula, fui ministro do Lula, no primeiro governo dele, e participei do lançamento do primeiro programa de Bolsa Família, um programa excepcional, que teve um efeito notável. O mundo inteiro aplaudiu esse programa. Ele gera uma renda complementar, a renda das famílias mais pobres, e com a condicionalidade de frequência da escola e da mãe frequentar o posto de saúde. Então, eu quero esse programa complementar. Para o leitor entender, assim, se você for eleito, vai ter de novo esse programa, Bolsa Escola? Não, Bolsa Família é nacional. Eles terão que destruir. Então, mas espero que não cometam uma insanidade dessa. Vai municipalizar algum tipo de bolsa, ou seja lá o nome que veja? Veja bem, nós defendemos a manutenção da Bolsa Família. Agora, acrescer uma Bolsa Municipal, porque com o desemprego, que as famílias que têm Bolsa Família têm renda baixa, mas tinha emprego, tinha trabalho. Agora não tem emprego nem trabalho. E só a renda da Bolsa Família é insuficiente para uma família. Não, 170 por pessoas. Então, complementar é justo. Fazer um programa municipal de complementação à Bolsa Família. Isso é justo. Então vai ter. Sim. Vai ter. Ótimo. Bom, vamos lá que o tempo voa. A gente fez essa produção conversando com diversas referências, diversos especialistas de diversas áreas. Vou reproduzir uma pergunta de uma dessas referências. É da Maria Cristina Bove, né, ela é da Pastoral da Rua. A população de rua, pergunta dela, tá? A população de rua não está na rua porque quer. Como a prefeitura vai desenvolver políticas estruturantes de moradia e geração de trabalho e renda para essas pessoas? Pois o PT teve 4 governos aqui. E naqueles 4 governos fizemos moradia. Hoje eu estava na Pedreira Prado Lopes. Lá para abrir, fui na Serra, eu caminho aqui na Lagoa da Barra de Santa Lúcia, ali também. Tem vários lugares, no Morro das Pedras, tem Vila Vivo. Urbanizou as favelas, abriu ruas para poder passar carro de entrega, passar de gás, o carro das pessoas, o ônibus, que nós pusemos amarelinho. Nunca teve ônibus de favela, nós pusemos. E nunca mais teve nada. Depois saímos do governo, em 2008. Não tem mais política de moradia. Então, nós defendemos que para as ocupações e para a população de rua, que muitos estão lá que não pode pagar aluguel. Ou vai para a rua e come, vive, ou paga aluguel, que é com o empobrecimento do nosso povo. Então, defendo a política habitacional de novo, municipal.
não significa só construir. Lote urbanizado, tem 70 mil imóveis vazios em Belo Horizonte, muitos imóveis no centro de BH, em prédios abandonados. Nós podemos, isso é um absurdo. Uma coisa já construída, você também traz moradia social, aluguel social, tem vários mecanismos de... A pessoa vive sem uma pizzaria, sem roupa nova, sem viajar, mas não vive sem casa. Nenhuma família vive sem uma casa. Não tem uma vida digna sem uma casa. Esses edifícios, né, esses locais que você citou, esses milhares, são públicos ou particulares? O poder público pegaria? São abandonados, são lugares que foram abandonados, foram construídos numa época que não precisava ter garagem, tinha fartura de estacionamento nas ruas, hoje não pode mais no centro. E aí a ideia é que a prefeitura pegue esses imóveis, é isso? Pega, porque eles são devedores de fundo de garantia, de INSS, são devedores de impostos municipais, foram abandonados. Então é possível dar destinação social a eles, a função social da propriedade. Está na Constituição, e eu que sou da linha dos direitos humanos, da tradição dos direitos humanos, isso é fundamental para cumprir a função social da propriedade. Antes de ser privada, ela tem que cumprir a função social. Então, utilizar também esses mecanismos da população de rua. A Cristina é uma santa protetora da população de rua e dos pobres de Belo Horizonte. Bom, saúde. Vamos falar um pouquinho sobre saúde. Lógico, a gente está no meio de uma pandemia, não sabe se está no meio de uma onda, se daqui a pouco vai ter outra onda, mas há a questão da demora do atendimento, tanto do atendimento que a gente teve pessoas ali esperando até 3 dias em UPA para ser atendida, mais com suspeita de Covid mesmo, quanto marcação de exame. Caso eleito, de forma objetiva, quais são suas propostas para atacar esse gargalo já histórico? Olha, Belo Horizonte foi a primeira cidade do Brasil a adotar a gestão plena do SUS. Tinha o Célio de Castro, que era um médico notável, teve muita importância na Constituinte, depois foi vice-prefeito do Patrus, depois prefeito. Então veio para cá a gestão plena. O que é gestão plena? Você assume todas as funções da saúde na cidade. O financiamento é tripartite, federação, estado e município. Mas a gestão era para ter esse controle. Então criamos um sistema de saúde pública altamente eficaz, de alta categoria. Foi sucateado o teto de gastos, que veio depois do golpe que retirou a Dilma, foi penoso, foi duro para a saúde, educação e assistência social. Mesmo assim, o SUS cumpriu um papel inestimável, mas mostrou também o quanto ele foi sucateado. Então, nós temos um hospital, Leonina Leonor, uma maternidade em Venda Nova, que está fechada há 11 anos. Está construída e fechada. O programa Saúde da Família, que é um programa maravilhoso, que 588 turmas, é insuficiente, né? Esse é um lado. Então, completar a saúde, né? As lacunas da saúde, do melhor sistema de saúde conhecido, um dos melhores do mundo, que é o SUS. Segundo, houve um acúmulo na pandemia de, por exemplo, cirurgias eletivas, tem uma fila enorme. As pessoas não queriam arriscar ir no hospital, né, para estar num local perigoso durante a pandemia. Óbvio que as pessoas, diários, os hospitais se dedicaram ao atendimento à pandemia, portanto, os hospitais também deram prioridade à pandemia, com razão, né? Então, tem filas. Então, vai ter que fazer um esquema de emergência também para espécie de mutirão? A cidade é preparada para isso. Os profissionais estão preparados para isso, para poder fazer tudo isso, porque já existe um monitoramento do que está atrasado. Então, já se sabe o que tem que ser feito. Como atacar? Uma espécie de mutirão? Como atacar? A gente sabe o problema, mas como... Tem mecanismos, mas só o sistema público está sobrecarregado. Então, teria que haver também o sistema privado, de alguma maneira, ser usado para fazer essa... né, zerar essa cirurgia eletiva, por exemplo. Ser usado pelo poder público, é isso? Pelo poder público. Seria uma espécie de parceria, alguma coisa assim? Parcerias com... Não teria custo para o cidadão? Hã? Não teria custo para o cidadão? Não, de hipótese nenhuma. Menos para o cidadão. Menos para o cidadão. Esse custo viria do orçamento mesmo, Nilmar? Sobretudo os mais pobres, Tiago, porque as pessoas têm renda mais alta, têm plano de saúde, têm uma rede privada de alta qualidade. Belo Horizonte tem hospitais primorosos. Isso aí não é o problema.
problemas são a maioria da população que depende do poder público. É desse que nós estamos falando. E aí o poder público pagaria esses hospitais através do orçamento mesmo, o orçamento daria conta da prefeitura? Por convênios, ou por contratos, ou por termos de ajuda, de acordos, de cooperação. Você falou num assunto que eu quero repercutir, estou repercutindo com todos os candidatos. O Calil abriu nossa rodada de entrevistas, ele veio aqui e falou 2 pontos, vou fazer 2 em uma. Uma sobre a maternidade, né? A Leonina falou que foi uma promessa dele em 2016, ele falou que não vai, ele admitiu que não cumpriu e não vai cumprir, não vai abrir de fato toda aquela estrutura. E outra sobre a UPA Norte. A UPA Norte foi inaugurada, né? Vamos dizer assim, durante a pandemia, recebeu, né, uma estrutura bacana, mas teve lá episódios de agressões contra os trabalhadores e também falta de estrutura. O Calil disse que é assim mesmo, quando há uma inauguração, falta alguma coisa, né, o cidadão fica nervoso e desconta no trabalhador. Queria te perguntar, você já sinalizou, vai abrir a maternidade e a outra. É assim mesmo? Tem como fazer alguma coisa na UPA Norte? Ou essa inauguração foi um pouco antecipada, um pouco atropelada? Foi correta a inauguração. Inclusive, nós temos muitos companheiros que vêm desde os nossos governos, que mudaram o rumo da história de Belo Horizonte, desde Patrus, Sede de Castro, Pimentel, que são do sistema de saúde público, são do SUS, são especialistas. Muita gente, não só médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos que trabalham nessa área, gestores dessa área. Eles sabem tudo sobre Belo Horizonte. Tem que ser apoiado, ter espaço, ter poder e ter recursos. Investir no que é preciso investir. Eu prefiro investir em saúde, educação, assistência e moradia. São coisas essenciais. E depois eu vou falar de transporte público também. Vou falar sobre isso. A gente tem que dar uma aceleradinha, mas vamos lá. Isso é fundamental. Então, vai inaugurar de fato a maternidade e vai investir mais na UPA, estrutura, é isso? Segurança dos servidores, né? Para os servidores não ficarem vulneráveis. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos falar agora de transporte. Foi também um assunto muito falado durante a pandemia. A cidade foi fechada, mas os ônibus completamente lotados. Os trabalhadores não tinham opção, né? Eles tinham que trabalhar e os ônibus lotados. O Calil disse em 2 entrevistas ao BHZ que não tem solução. Você concorda? Não tem solução? Claro que tem solução, óbvio que tem. Só que a solução dele não é a que interessa a cidade, né? Por exemplo, a retirada de cobradores é indefensável, sob qualquer ponto de vista. No momento de perda de empregos, perdemos empregos. E a vida do motorista virou um inferno, e dos usuários também virou um inferno. E ele entrou no ônibus, talvez nunca tenha entrado antes, durante a eleição de 2016, foi da casa da empregada dele até um terminal e falou, vou abrir a caixa preta da BH Trans, vou enfrentar empresário. Eu nunca vi uma mãe para empresário igual o Calil foi. Porque ao tirar os cobradores, os lucros deles aumentaram. E deveria ter baixado a passagem, aumentou a passagem. Segundo, durante a pandemia, reduziu o horário dos ônibus, o espaçamento entre ônibus. Logo provocou aglomeração. E o segundo meio que mais transmite o vírus é o transporte público, sobretudo quando ele está, como ficou em Belo Horizonte. Terceira, a qualidade reduziu. Agora, não é só isso, não. Eu acho que o transporte é mais complexo. Por exemplo, aqui tem um programa para 411 quilômetros de ciclovias. Foi feito nada. Se seguir o ritmo Calil, vai levar 50 anos para fazer esse programa. E ele é fundamental para reduzir o carbono, a emissão de gases para efeito estufa, para a cidade do bem viver é importante reduzir a emissão desse tipo de gases. Portanto, fazer ciclovias hoje da cidade do bem viver é fundamental. E para ele não existe isso. Terceiro, como é uma tarefa federal o metrô, é como se não tivesse nada a ver com ele, tem tudo a ver. O metrô é fundamental em Belo Horizonte. Fazer o ramal Calafate Barreira é fundamental. Não sai da prefeitura, mas ele tem o dever de articular. Né? São 2 bilhões de reais. Isso não é uma coisa extraordinária. Você pode, com uma bancada, com emendas de bancada, buscando verbas, onde tiver, pode ser feito. O metrô, que é muito importante também. E tudo que tem aqui foi o governo do PT.
tudo que ele fez, o que tinha de bom, foi a herança que ele teve. O móvel, a duplicação da Antônio Carlos, a extensão da Pedro II, lá quando saiu a Vila São José e fizemos Vila Viva, fizemos moradia decente quando teve que tirar o pessoal em benefício da cidade. Candidato, caso eleito, bem rapidinho, só para ver se eu entendi. Caso eleito, você vai voltar com esse projeto do metrô, mas não saindo verba da prefeitura, mas sim na articulação, é isso? Não, metrô é federal. Metrô é federal. Mas vai ser uma prioridade do seu governo, caso eleito? Claro. Tudo, modal. Metrô, ciclovias, já temos ônibus suplementares, nós é que fizemos, nosso governo, para subir nas favelas, o amarelinho, e fazer o móvel da Oeste, que é o metrô de pneus, que é levar igual para Vetonorte. Existe uma caixa preta na BH Trans, Neumário? Isso é falsos inimigos. Você transfere para um outro alvo. Se ele teve 4 anos para abrir a caixa preta, por que ele permitiu a passagem chegar a R$ 4,50 hoje? Passagem cara, uma das mais caras do Brasil. Então, ele tem o controle da caixa preta. Por quê? Que caixa preta é essa que o prefeito passa 4 anos e não contesta um aumento? E não interferiu, claro que foi com a anuência dele, ter reduzido a frequência de ônibus na pandemia, foi uma péssima coisa ter tirado o cobrador, que só beneficiou o empresário, prejudicou a cidade como um todo. Mas explica para a gente, assim, de forma objetiva, como que vai ser essa sua articulação até essa sua decisão, né? Porque houve tudo isso que você falou, né? Diminuiu o horário, tirou boa parte, inclusive recebendo multas, né? De forma irregular, os trocadores. Vai ter um enfrentamento, vai romper contrato? Como que vai ser essa relação com as empresas? Eu fui relator da PEC 90, quando eu era deputado. PEC 90 usa o transporte como direito social, o 11º direito social. Portanto, o transporte tem que cumprir a função social dele, que é transportar pessoas com dignidade. Então, não existe isso, não existe um poder absoluto do concessionário, do empresário que toca. Ele toca um serviço público, não é privado. Ele não abre uma linha e faz o que ele quer. É concessão pública, portanto, o poder público tem acesso a isso. Por exemplo, eu quero estender o passe livre para estudante, para desempregados, registrados, estender aquele dia da catraca livre, que é uma beleza, é um dia de alegria na cidade, a catraca livre. E pretende chegar em algum momento, não nesse momento de crise, à tarifa zero. Construir a tarifa zero na cidade. Então, se continuar dessa forma, desse cenário, vai ter o rompimento dos contratos, é isso? Não, o enfrentamento das pessoas. A prefeitura tem poder para isso. Ele é o poder concedente. E você tem citado bastante o governo do PT, né, na prefeitura. Na época do PT, não faltou esse enfrentamento? O transporte público, na sua avaliação, ele era ok? Não tinha ônibus lotado? Transporte em cidades metropolitanas nunca foi perfeito, até porque você tem mais de 30 cidades que têm linhas para dentro de Belo Horizonte. Então, você não tem interferência em Lagoa Santa. Como é que eles devem fazer em Belo Horizonte, nem em Ribeirão das Neves, nem de Contagem, nem de Betim? Mas aí é por acordos, passa pelo DR. Mas em Belo Horizonte, o poder público tem acesso e a concessão deve estar subordinada a cumprir a função social do transporte. Bom, já estouramos o horário previsto para ficar nessa área temática. Eu quero pelo menos dar uma pincelada em educação e segurança, tá? Então, se a gente puder ser mais objetivo na resposta, só para a gente aproveitar os 45 minutos, por gentileza, Neumário. Então vamos lá, educação não tem como fugir. Você já antecipou, volta às aulas esse ano, você concorda, totalmente descartado, mas eu quero saber o futuro. Caso você seja eleito, 2 cenários, né? Um otimista, de vacina, eu acho que esse não tem muito segredo. Quero saber do outro cenário. Se a gente continuar ou até piorar a situação, o Calil, desculpa, vou me alongar um pouquinho, o Calil chegou, falou aqui que já tem 14 milhões de reais separados para a educação, principalmente para fazer intervenções físicas nas unidades educacionais municipais, para que, caso essa situação continue dessa forma, seja minimizado o risco de contágio. E ele garantiu que as aulas presenciais voltam no primeiro semestre do ano que vem. Quero saber de você também, é garantida essa volta? Depende da situação? Qual que é a sua avaliação, por favor? Você tem que ouvir as famílias, criar fóruns de famílias para discutir isso.
tem que discutir com os profissionais da educação, trabalhadores da educação, não só professores, todos que trabalham na escola, né, também, e tem que discutir com a ciência quais os riscos. Há quem diga, pessoas respeitáveis, que não precisa ter a vacina, não é a condição sine qua non. O Drauzio Varela fala isso, por exemplo, que é uma das pessoas mais respeitadas do país, né? Acho que nós vamos ter que avaliar isso. Não tem respostas prontas, que é uma coisa desconhecida. Agora, seguramente vai ter que preparar a estrutura física das escolas, ventilação, para receber pessoas, caso tenha que manter o distanciamento social, para proteger crianças e os trabalhadores e as famílias que estão lá fora, né? Vai ter que manter isso. Agora, eu acho que o mais urgente, no dia 2 de janeiro, após ser 1º de janeiro, no dia 2 de janeiro, dizer alto e bom som, vai voltar a escola integral de 0 a 6 anos. Vai voltar a escola integral de 0 a 6 anos. É um absurdo ter retroagido nisso. Você vê, 30% do homicídio de Belo Horizonte, a mulher é a única pessoa provedora da família. Ela tem que trabalhar. Como é que ela vai deixar uma criança 7 horas e pegar 11h30, se ela trabalha a 15 quilômetros da casa dela? Como é que faz isso, esse milagre? Ou seja, foi muito perverso cortar a jornada alternativa. Então, voltar à escola em tempo integral. Isso é fundamental para os direitos humanos, para a igualdade social, para ter a cidade que nós sonhamos. Mais uma bem rapidinho sobre educação. No plano de governo você fala em garantir acesso a equipamentos e internet para todos os estudantes da rede municipal. Como fazer isso? Seria internet todos? Levar fibra ótica. Toda escola municipal ter fibra ótica. A escola, não um aluno? A escola. Na escola. Ter fibra ótica. Aí para os alunos, para a família e para a vizinhança. As escolas serem polos disso. Isso é importante. Tem outra, claro, que não é só isso. A fibra ótica tem que subir morro. Aí é Prodabel, aí é a prefeitura que faz, porque o mercado não faz isso. Mas deixa eu só entender. Por causa da pandemia, né, esse ensino remoto, não é levar lá, é ser um polo ali de distribuição até de Wi-Fi, é isso. E aí servir a comunidade que porventura esteja na cercania, é isso. A comunidade mostrou que a pandemia mostrou que tem 2 Belo Horizonte. A Belo Horizonte incluída e a Belo Horizonte excluída do mundo digital. E tanto é que, por isso que nós não somos favoráveis a votar esse ano, em hipótese nenhuma. E nem considerar esse ano como letivo. Desde o início nós falamos que não poderia ser considerado. Mas a ideia da internet é essa, então, é na escola e a escola distribuir para quem mora perto, é isso. Não é levar fibra ótica para as favelas, para os aglomerados, nós vamos levar e colocar nas favelas. Para todos os estudantes. Vai ser fundamental, senão você vai manter a cidade da exclusão digital, metade da cidade ou mais da metade está excluída do mundo digital, o que é isso? Está doido, sabe? É a forma moderna de exclusão da perversa, né? O orçamento da conta, isso não seria um problema, levar a fibra ótica para praticamente para toda a cidade, né? Isso é um processo, né? O orçamento participativo, a nossa bandeira principal, voltar ao orçamento participativo, era isso. Uma parte do orçamento o povo é que faz. A cidade não pode ser só do capital, não pode ser do mercado. O capital já tem, não precisa de poder público. Quem precisa é quem não tem acesso ao digital, quem não tem acesso à moradia, quem não tem acesso ao transporte, ao saneamento. É esse. Senão, para que ser socialista? Vamos entrar, já estamos na reta final, mas eu ainda quero uma de segurança e a gente vai dar uma acelerada nesse final porque a gente quer saber muita coisa de você. Bom, o Robson Sávio, uma referência sobre segurança pública aqui em Minas Gerais, fez uma pergunta, eu vou resumir. Guarda Municipal, vai continuar armando a Guarda Municipal, sendo mais ostensiva ou voltar àquela guarda patrimonial? Não, Guarda Municipal não é polícia. Não é para ser armado, isso aí é errado. Nós temos que trabalhar, fazer junto com as polícias e a Guarda Municipal, mas cada um na sua função. Eu acho que ela deve ser uma guarda que deve estar equipada digitalmente para acompanhar tudo que está acontecendo na rede de segurança pública e cumprir o seu papel, né? E ser agente educador também, através das escolas, da municipal. Ela é importante na prevenção, na mediação pacífica de conflitos. Ela tem papéis fundamentais para evitar a violência. Agora, a polícia não. Nem tem base legal. Isso é demagogia quem fala isso. Desarmar, vai tirar a arma da guarda. Processo iniciado pelo PT, né, o Pimentel. Não, veja bem, ela nunca teve papel de polícia.
Mas Uma quanto à coisa arma, ela Nilmar? tem meios, ela utilizou de armas não letais para cumprir sua função. E a arma letal? Mantém, aumenta ou retira? Ela não é polícia, não tem função de polícia. Então vai retirar. Ela tem uma função diferente. Eu vou lutar para desarmar essa cidade. O armamentismo é uma coisa do fascismo. O fascismo gosta disso, armar milícias. Nós somos da mediação pacífica dos conflitos, da prevenção da violência, da redução da violência, inclusive doméstica. Você tem um currículo muito extenso. Ministro, deputado federal, candidato ao governo de Minas, é muito extenso. A gente, nas últimas pesquisas de intenção de voto, está ali mais ou menos 2%, não é isso? A intenção de voto sua. O PT, como você repetiu diversas vezes nessa entrevista, participou muitas vezes do governo, venceu outras como vice, outras compondo. Você não teme manchar seu currículo, Nilmário? Não. Todo mundo tem isso aí, está embolado. Só tem o Calil, que é a única pessoa que apareceu na pandemia, o prefeito. Estava diariamente, o dia inteiro na televisão, natural. Os outros todos, inclusive os que têm recall, que tem o João Vitor, que tem 3 mandatos de deputado, do partido da Itatiaia, de uma maneira até engraçada de referir a ela, a mais importante emissora da cidade. Aí olha só, ele tem o quê? 4%, 5%? É isso. A Áurea Carolina, uma companheiraça nossa, amiga, deputada, eleição recente, tem 3%. Qual a diferença eu ter 2%? Todo mundo embolado, a eleição começou no dia 9. A partir do momento tem televisão e rádio. Até eu moro aqui no Santo Antônio, eu fui no Carrefour ali, ontem de manhã. Eu vou lá há 26 anos eu vou lá. Eu entrei lá, o pessoal falou, olha o Mário Miranda ali. Não, só agora. Agora o povo vai saber que eu sou candidato. Pesquisa qualitativa até hoje é só para saber a situação antes do começo do processo eleitoral. Partidos até como o PSDB dando um pouquinho mais de espaço para as mulheres, agora uma mulher cabeça de chapa, outros dando mais força para jovens lideranças. E o PT foi contigo, como cabeça de chave, como a gente acabou de chapa, como a gente acabou de falar, com um extenso currículo. O PT parou no tempo, Nilmário? De jeito nenhum, PT. Eles tentaram destruir o PT, usaram o mecanismo judicial, usaram o juiz, assim, usaram o aparato judicial para destruir o PT. O Intercept mostrou todo esse mecanismo de desmoralização da própria democracia. A justiça não é para perseguir inimigos, nem para proteger amigos. A justiça foi usada para tentar destruir um partido, não destruiu. Ele está em plena reconstrução. Talvez a grande surpresa dessa eleição vai ser o PT, aqui em Belo Horizonte, inclusive. Eu digo mais a escolha aqui em Belo Horizonte mesmo. Não teria uma liderança jovem, até mesmo uma mulher? O partido achou melhor que fosse você como representante? Eu sou dos direitos humanos. Eu passei minha vida defendendo que a vida é importante do nascer até a morte. E as mais importantes figuras que mais iluminam a juventude do mundo hoje são pessoas de mais de 80 anos. O Papa Francisco, Bernie Sanders, o Pepe Mujica, o Leonardo Boff, que mais ensina para a humanidade hoje os novos caminhos. Eu acho que preconceito contra a idade não é uma boa coisa. E depois, como nós somos assim, colonizados pela cultura americana, lá estão disputando a eleição 2 pessoas mais velhas do que eu. Ninguém fala nisso. Por que vai lembrar de minha idade? Além do mais, a minha vice tem 24 anos. É uma pessoa de grande sabedoria, a Luana Souza. E nós também já apontamos ela, já apontando para o futuro. E hoje, não se surpreenda não. Hoje o povo vai querer... A opção pelo Novo em 2016 e 2018 foi péssima. Foi um desastre para o Brasil. Foi um retrocesso no Brasil. O novo não significa renovação sempre. Às vezes renova para pior. E hoje as pessoas querem gestão e experiência. Agora, nosso partido tem que preocupar com a renovação. Por isso que a vice tem 24 anos. O PT, como você disse, assumiu já essa cidade várias vezes, compôs com o Célio de Castro, só que nas últimas eleições preferiu fazer uma organização para
compor com o Márcio Lacerda, e aí depois teve uma outra questão interna, né, na eleição seguinte. O PT errou ao se juntar com o Márcio Lacerda? Qual que é a avaliação do partido aqui em Belo Horizonte? Márcio Lacerda nem cogitou. Nós tentamos uma aliança, eu depois de indicado como pré-candidato, me reuni 4 vezes com o PSOL, com o PCdoB, com o P, com a Refundação Comunista, com a rede e o PDT já tinham decidido apoiar o Calil. Agora, essa eleição, além de ter 2 turnos... Eu digo lá atrás, se houve uma reflexão lá em 2008... Não, olha só. Eu entrei no processo eleitoral dia 20 de junho desse ano. Eu estava dedicado a outras coisas. Aí eu fui convidado a ser pré-candidato, depois 4 de julho virei candidato, sem ter pleiteado. Eu fui buscado pela maioria do partido, porque eles queriam com o meu perfil, experiência de gestão, uma longa trajetória, uma vida limpa, a dedicação de direitos humanos à democracia, nesse momento do Brasil. Eu aceitei por isso. Bom, candidato, era justamente essa pergunta que eu faria. Não há, então, um racha interno no PT de Belo Horizonte? Foi uma unanimidade a sua candidatura? Não. Eu já fui de partidos clandestinos durante a ditadura, a resistência à ditadura. Eles não admitiam divergência interna. O PT tornou-se o maior partido de esquerda do continente, que ele admitiu as divergências, as correntes internas, a diversidade interna. Existe unidade maior, mas dentro de uma enorme diversidade. Não existe partido único, isso passou essa época. E pensamento único, isso aí é um absurdo. Então, nosso partido tem a diversidade, é o que o torna grande. Então, é natural, cada processo, cada desafio novo, surge várias posições. Agora, tomada a decisão, aí sim, a gente busca a unidade de todos. Vou dar uma aceleradinha, a gente convida nossos leitores a participar, a nossa existência é por causa dos leitores, né? Então vou reproduzir aqui do Elias do Gás Dias, uma pergunta dele. É verdade que existe um acordo entre Calil e o PT para que o Nimário tire o pé e não ataque o atual prefeito? Não sei, o que foi? O que aconteceu nessa entrevista aqui, Elias? Veja a entrevista toda e veja se é verdade que você está perguntando. Vamos emendar já outra, do Pablo Gomes. Além da crítica ao candidato da situação, Calil, acredito, né? Qual autocrítica o candidato faria a si próprio em prol dos interesses de BH? A autocrítica se faz depois, né? Eu nem acabou o processo eleitoral, já tem que fazer autocrítica? Claro que não. A autocrítica é correção de erros. Você pode fazer erros novos, não repetir os passados. Isso é correto. Mas não aconteceu ainda o processo, vamos esperar dia 15 de novembro. Eu acho que aí ele se refere ao PT, de uma forma geral, tanto o PT nacional quanto o PT aqui municipal, com apoio ao Márcio Lacerda. Se for isso, Pablo, olha só, você devia pedir para o PSDB fazer autocrítica, né? PSDB do Aécio Neves, do Eduardo Zerito. Esses partidos estão no poder, o partido do que o prefeito está é o partido do Gilberto Kassab. É um partido hiper implicado em atos de corrupção, de lesão ao interesse público. Mas ele está lá, então peça a ele também isso. Eu acho que é o seguinte, o partido são instituições. Ninguém está acima da lei. Qualquer pessoa que faça qualquer coisa responda perante a lei. Se forem os partidos é por multa, cassação de registro, não é o caso. Nem do PT, nem dos outros partidos. Bom, falando sobre lei, investigação nessa seara, o seu nome foi citado, né, na planilha de doações do ex-executivo da Odebrecht, Benedito Júnior, na Operação Lava Jato, ali em 2017. Como ficou? Você acha que isso pode influenciar essa sua candidatura, o desempenho seu nessa eleição? Foi tão ridículo que nem esse assunto nunca foi para frente, nunca desdobrou. Se não me engano, era um sujeito que eu nunca vi na minha vida, eu nunca encontrei um desses delatores, em nenhum lugar, em nenhuma circunstância, disse que eu teria recebido R$12 mil fora do processo eleitoral, com um codinome metalúrgico. Eu sou jornalista. Então, uma coisa sem pé nem cabeça. Eu recorri à justiça, pedi que o Estado judicialmente e o juiz achou que era irrelevante e arquivou. Você tem alguma suspeita? Por que te envolveram? Assim, metalúrgico, não tem... Porque eu sou do bem, né? E eles não admitem pessoa do bem, então eles acham que se jogar lama, que pega. No caso meu, não pegou. Nilmário, a gente foi atacado aí por um forte antipetismo, né, nos últimos anos. Vem uma escalada, inclusive impulsionada pelo
atual presidente. Você disse, por exemplo, que vai ao supermercado, você sentiu, você teve algum efeito colateral, vamos dizer assim, desse antipetismo? O que você tem a dizer a esse antipetismo, a esse discurso de ódio? Olha, eu acho que o antipetismo aqui, ele vem mais pelo sucesso do PT, pelos compromissos, do que pelos erros. Partidos todos erram. Todos erram. Partidos, famílias, times de futebol, escolas, sindicatos. Onde tem ser humano, tem erro. É inerente ao ser humano. No caso, eu acho que o antipetismo é que o PT distribuiu renda, conhecimento, riqueza, saber e poder. Ou seja, o Estado deixou de ser posse exclusiva do capital e passou a ter orçamento participativo, política de moradia, de educação, abriu escolas para o povo pobre, que nunca sonhou em ir na universidade, no Instituto Federal. É isso que tanto é que o alvo principal do governo neofascista é diminuir recursos da educação, da saúde pública, da assistência, da eletrificação. Tudo que é público, que é importante, eles atacaram. O que fez de melhor o PT é o alvo principal do antipetismo. Você teve algum constrangimento por causa dessa onda, Nilmário? Nunca, não sei, essa calúnia num jornal que não teve nenhum desdobramento nenhum, nunca tive. Por fim, o PT de BH, qual que é a meta, ou qual que é o desejo em relação a essas eleições, principalmente a Câmara Municipal, aumentar, obviamente uma leitura realista, né, da situação? Olha, nós disputamos eleições há 38 anos. Primeira bancada, nós tínhamos 2 vereadores. Não tinha eleição de prefeito ainda. Hoje nós temos 2. No pior momento, o PT viveu, resistiu. Mesmo assim, elegeu em Minas 8 deputados federais, 10 estaduais. No auge da crise, uma das maiores bancadas do Congresso de Minas, de deputados estaduais e federais. Então, não foi destruído, conseguiu sobreviver. Então, tivemos 2 lá e 2 aqui. Nas outras 7 eleições, uma delas, elegemos 9. Nas outras 6, teve uma média de 6 vereadores. É o que nós queremos ter agora. É realista, é a média histórica, é voltar a ter uns 6. Esperamos que os demais partidos, PSOL, PCdoB, Rede, PSB, PDT, mesmo participando de outras coligações, elejam vereadores progressistas, que essa é a pior Câmara desde o fim da ditadura militar. E a minha meta é chegar ao segundo turno. Quem governou a cidade 4 vezes, quem chegou a ter 30% de preferência partidária, hoje tem 11, 12, acho que é possível chegar ao segundo turno e fazer um debate não do medo. Vão ficar com a hípica, ou menos ruim, ou para evitar o pior. Não. BH tem que querer o melhor. BH nunca optou por prefeitos despreparados, populistas, nunca. BH é exigente. E a cidade precisa não só evitar o pior, precisa voltar a ter o melhor, como teve durante 16 anos. A melhor cultura, a melhor saúde, melhor participação popular, melhor cidadania, melhor atenção aos pobres, melhor assistência social. É isso que nós precisamos ter. Esse candidato despreparado populista é o Calil? Esse candidato despreparado populista é o Calil, que você acabou de falar? Eu votei nele. Eu votei nele em 2016, que o mal maior era o AI-sismo, que tinha chamado o golpe no Brasil. O Aécio rompeu a democracia no Brasil, o Pacto Democrático, ao recusar aceitar o resultado. Quem participa numa democracia tem que ter a obrigação de aceitar o resultado. Ele não aceitou, incentivou e estimulou o golpe. Então nós tínhamos que derrotar. Como o PT não foi o segundo turno, nós votamos o que era capaz de derrotar o pior. Eu votei no Calil e o PT fez a virada aqui. Que Calil foi para o segundo turno e atrás de João Leite. O PT votou em massa nele e ele ganhou a eleição. Agora é outro contexto. Eu e Calil no segundo turno, o bolsonarismo já está fora. A ultradireita está fora. As trevas, o retrocesso, está fora. Aí nós vamos discutir o que é bom para a cidade. Uma discussão racional e respeitosa e de projeto. Candidato, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu, como jornalista, estou gratificado de ter estado aqui com vocês. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui e continue de olho na cobertura das eleições do BHZ.